Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, estamos quase na metade do ano e louvamos a Deus porque temos percebido o seu cuidado sobre as nossas vidas dia após dia, mesmo em meio a um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui para trazer então mais uma meditação acerca da Palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com você hoje no Salmo de número 13, que diz o seguinte: Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Este é mais um salmo escrito pelo rei Davi, assim como a maioria dos salmos que nós encontramos na Bíblia. E nós percebemos que Davi está aqui em uma situação muito difícil. Nós não sabemos exatamente em que momento esse salmo foi escrito, mas muito provavelmente ele foi escrito em um dos momentos em que Davi foi perseguido. O primeiro deles foi quando o rei Saul o perseguiu para tentar matá-lo, porque Deus já havia prometido que o reino seria de Davi. E depois, mais à frente, Davi também foge do seu filho Absalão, que tenta tomar o seu trono. Então são dois momentos muito críticos da vida de Davi, em que ele foge, e muito provavelmente esse texto foi escrito em uma dessas ocasiões. E nós vemos então aqui Davi profundamente triste, profundamente angustiado. Podemos perceber inclusive que ele se sente muito próximo da morte, né? Quando ele clama pela ajuda de Deus, ele pede isso, né? Para que ele não venha a morrer. É possível perceber com certa facilidade que esse salmo é dividido em três partes. Nos dois primeiros versículos, Davi apresenta a sua queixa, o seu lamento. Nos versículos 3 e 4, nós vemos então a oração de Davi diretamente. E nos versículos 5 e 6, nós encontramos a sua restauração, a restauração da sua alegria e da sua confiança. E nós vamos olhar então um pouquinho mais a fundo para cada uma dessas partes. Na primeira parte, nós vemos então Davi apresentar toda essa sua tristeza. E ele utiliza por 4 vezes uma expressão, que é a expressão até quando. E é interessante que nós podemos perceber que isso estava tomando várias dimensões da sua vida. Nós vemos que havia uma dimensão prática mesmo, aquilo que era assim o problema propriamente dito, que no final do versículo 2, então, na segunda metade, ele diz: até quando o meu inimigo exaltará sobre mim? Então nós vemos que esse era o problema. Davi, provavelmente então aqui sendo perseguido, se via derrotado por esse inimigo. Ele não conseguia se livrar dessa ameaça. E aquele então inimigo que estava o ameaçando estava vencendo, estava prevalecendo sobre a sua vida. E isso estava provocando nele um efeito emocional. Nós vemos na primeira metade do versículo 2, quando ele diz: até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração. Então Davi se sentia profundamente entristecido com isso. E pelo fato de ele estar nessa situação, ele tinha então uma percepção ou a impressão de que Deus não estava cuidando dele, não estava o atendendo. E por isso então ele afirma no versículo 1: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Quando passamos por situações de dificuldade na vida, nós podemos sentir a mesma coisa que Davi. Existem muitas situações que nos entristecem profundamente e que podem nos fazer ter essa percepção de que Deus talvez não esteja assim tão preocupado com a gente, de que talvez Ele está distante, de que talvez Ele está com o rosto virado, com os ouvidos tampados e não está ouvindo o nosso clamor. E o que eu acho interessante aqui é que o salmista se sente à vontade para expressar essa sua queixa diante de Deus. E inclusive essa sua oração não foi apenas feita em um momento, mas foi registrada e faz parte hoje da Bíblia. Então nós precisamos aprender isso, que devemos nos apresentar com sinceridade diante de Deus. Que quando nos sentimos tristes,
que quando nos sentimos sobrecarregados, que quando vem os problemas sobre a nossa vida e nós não conseguimos lidar e parece que nós não estamos vendo saída e parece que nós não estamos vendo uma resposta da parte de Deus, nós podemos e devemos buscar a Ele e apresentar esse nosso sentimento diante de Deus. Isso é muito diferente de nos queixarmos para outras pessoas sobre Deus, de sairmos por aí falando assim, olha, Deus não se importa comigo, eu tenho buscado a Deus e Ele não tem me respondido, eu tenho me esforçado, tenho buscado a direção dEle e Ele não se preocupa comigo. Não, o salmista não faz isso, o salmista vai diretamente para Deus. E ele pergunta, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Precisamos desenvolver um relacionamento real, sincero e profundo com Deus, a ponto de podermos fazer isso. Mas vemos que então na sequência, nos próximos 2 versículos, Davi apresenta então novamente a sua oração. Ele faz um pedido e ele diz, atenta-te para mim, Senhor, e me responde. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga que prevaleceu sobre mim. Então Davi demonstra aqui que mesmo que ele tenha essa sensação de que Deus não está cuidando dele, não está ouvindo o seu clamor, mas ele sabe que na verdade essa é uma percepção limitada dele, que Deus na verdade está ouvindo e de que vale a pena apresentar o clamor diante de Deus. O salmista não desiste, ele não fala, olha, já que eu clamei por tantas vezes e o Senhor não me respondeu, então eu desisto, não vou mais procurar o Senhor. Não, ele clama, ele pede, Senhor, atenta para mim. Ouve-me, ó Deus, e me responde. Então aqui nós vemos uma expressão do salmista de confiança em Deus e ele demonstra que a esperança dele estava apenas em Deus. Ele não tinha mais a quem recorrer. Ele não tinha outros recursos. Ele sabia que mesmo que a impressão dele fosse de que Deus havia se esquecido dele, ele ainda podia confiar em Deus, ele ainda podia confiar no amor de Deus e sabia que Deus em algum momento o responderia. E o que eu acho mais maravilhoso, que eu gostaria de enfatizar para você, são os últimos 2 versículos. É interessante como há uma mudança tão grande, tão drástica, em tão pouco tempo. Porque aí no 5 ele já diz assim, mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Esse tipo de dinâmica nós encontramos em outros salmos também. Normalmente, os salmos que iniciam com expressões de queixa, de lamento, terminam com expressões de alegria e de confiança. Então nós vemos aqui que há então essa restauração no coração de Davi. Aparentemente, não há uma mudança até este momento das condições em que Davi estava. Os seus inimigos ainda não foram derrotados, ele ainda não está livre daquelas ameaças. Mas o seu coração está diferente, o seu sentimento está diferente, porque ele foi lembrado do amor e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Logo antes, ele estava falando de uma tristeza que não o deixava, uma tristeza que perturbava ele dia após dia. E agora ele diz que o coração dele se alegrava em Deus, se alegrava na salvação de Deus. E essa alegria é tão grande, então, que ele passa a cantar a Deus. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E nós podemos ter essa certeza de que quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, Ele não nos deixa sem resposta. Não necessariamente Ele vai resolver de imediato os nossos problemas e as coisas vão todas se solucionar. Mas com certeza Ele vai encher o nosso coração de paz, Ele vai encher o nosso coração de esperança, Ele vai nos lembrar do amor dEle e isso vai nos fortalecer para seguir em frente e para lidar com todas as dificuldades que essa vida nos apresenta. Deus nos oferece tantas coisas que são muito maiores, que são muito mais importantes do que as circunstâncias passageiras dessa vida. Deus nos oferece a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos oferece uma esperança gloriosa de uma vida eterna ao lado dele. Deus nos oferece, como Jesus nos diz nos Evangelhos, uma paz que excede, que ultrapassa todo entendimento. E essas bênçãos não dependem das circunstâncias. Para recebê-las, eu não preciso que tudo aqui ao meu redor, toda a minha vida, esteja bem, esteja tudo certo, esteja tudo resolvido. Mas vemos que esse processo só aconteceu no coração de Davi, porque ele buscou a Deus. Porque no momento da angústia, ele entendeu que era a Deus que ele tinha que recorrer.
E ele vai até Deus então, e ele apresenta a sua queixa, ele apresenta o seu lamento, e ele clama mais uma vez pelo socorro de Deus, e ele é fortalecido, e ele tem o seu coração renovado. Que possamos então aprender com Davi a ter essa mesma atitude. Quando nós nos sentirmos tristes, quando nos sentirmos abatidos, quando estivermos cansados de tanto lutar, quando acharmos que Deus não está nos ouvindo, que Ele não está nos ajudando, mesmo que nós o estejamos buscando, que possamos então nos motivar a buscar mais ainda, que possamos nos derramar diante dEle em oração. E com certeza Ele trabalhará nas nossas vidas. Mesmo que Ele não resolva instantaneamente os nossos problemas, Ele nos lembrará do seu cuidado, do seu amor. E isso alegrará o nosso coração e nos fará louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. E eu gostaria de convidar você então a orar neste momento, apresentando as nossas vidas diante dele. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus que se propõe a se relacionar conosco. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Mesmo que às vezes nós tenhamos a sensação de que não, mas sabemos que o Senhor está ouvindo e a seu tempo o Senhor nos responderá. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sempre que estivermos em situações de dificuldade, de tristeza, de aflição, a buscarmos ao Senhor, a recorrermos ao Senhor, a nos lembrarmos que o Senhor é a nossa única esperança, Deus. Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento aqueles meus irmãos, amigos que estão orando comigo e que estão passando por um momento assim, que estão tristes, que estão aflitos, que estão passando por problemas grandes na sua vida e que talvez nos seus corações estão dizendo como salmista, até quando? Ó Deus, que essa mesma experiência do salmista seja real na vida de cada um. Que ao buscar ao Senhor em oração sincera, ó Deus, possam encontrar mais do Teu amor, da Tua paz, da Tua graça. E que assim, ó Deus, cada coração possa ser renovado na Tua presença. Ó Deus, nos ajuda a olhar mais para as coisas que são eternas, ó Deus. Nos faz lembrar, ó Deus, das bênçãos preciosas que o Senhor já nos ofereceu em Cristo Jesus. E que isso nos dê força para continuar. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos com gratidão nos nossos corações e oramos assim no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o nosso bom Deus possa te fortalecer, que você sinta que Ele o está sustentando em suas mãos e que você possa louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.